Pode ser que não faça muito sentido, vou começar de novo. Falar de comunicação que faz sentido. Mas, para a gente, há alguns anos atrás, a La Graça existe há 8 anos, a gente começou a perceber que a maioria das comunicações que a gente via por aí não fazia muito sentido. Seja você participar de um evento, de uma reunião, você entra na reunião, não sabe por que você está lá. Você chega na reunião, não sabe por que você está na reunião. Aí, depois que você sai da reunião, você sai marcando outra reunião para discutir aquilo que estava na reunião anterior, que você não sabia por que você estava. Você também não sabe por que você vai discutir a reunião de novo. Enfim, fora eventos que a gente assiste, que você fica lá 8 horas, às vezes um dia, 2, 3, assistindo aquele evento, um apresentador atrás do outro. E toda vez que alguém começa a falar, oi, meu nome é fulano de tal, eu sou da empresa X, a missão da empresa é tal, a visão é tal, os valores são tais, os nossos clientes são tais, e você começa a criar padrões que são muito chatos para a maioria das pessoas. E aí você fica perguntando muito na sua cabeça, pô, faz sentido eu ficar aqui 2 dias nesse evento, nesse congresso, ou dentro da minha própria empresa, assistindo tantas apresentações, vendo tantas pessoas falarem, mas aquilo não engatilhando nada dentro de mim e nem fazendo uma real transformação. E aí é onde a gente começa a pensar um pouco nessa questão da comunicação que faz sentido. E a gente começou a perceber também que existia um outro problema muito grande. A maioria das pessoas que se comunicavam, elas tinham... Olá, seja muito bem-vinda. Elas tinham uma outra questão, que é o fato da gente não poder falar muito quando as pessoas estão se comunicando. A gente fica muito do outro lado, escutando. E cada vez mais a gente gostaria de se comunicar, cada vez mais a gente gostaria de expor as nossas ideias, cada vez mais a gente quer participar, a gente quer comentar, a gente quer discutir. E é por isso que a gente vai fazer uma aula completamente invertida, como tudo que a gente faz. Então, para a gente começar essa história, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nisso aqui. Não pensando como comunicadores que todos nós somos, mas pensando como uma pessoa que está recebendo uma comunicação de outra pessoa. Tá? Quais são as coisas que você gosta e que você não gosta quando você está recebendo uma comunicação? Seja numa reunião, seja numa apresentação, seja em qualquer situação onde alguém vem falar com vocês. Queria que vocês pensassem um pouquinho e que vocês me dissessem, e eu vou anotar conforme vocês forem falando. Tá, ok, um contexto então. Um contexto, quando uma pessoa vem falar algo para você, ela não te dá um contexto daquilo que ela está falando, é isso? Ok. O que mais, gente? Eu gosto que a pessoa olhe para mim. Você gosta que ela olhe para você? Então tem uma coisa de olhar para você. Ok. O que mais? Eu gosto que me chame pelo nome, nosso querido. Chamar pelo nome, pode falar. É muito ruim quando a pessoa não é objetiva naquela fala. E objetividade tem a ver com... Como é que você interpreta isso, a questão da objetividade? A pessoa, ela fica dando voltas e não fala o que de fato... Ela fica dando voltas e não fala o que de fato você gostaria de ouvir. Então tá. Objetividade versus ser prolixo, né? Maravilha. O que mais? Eu não gosto quando eu não tenho oportunidade de expressar a minha opinião no contexto. Ok. Quando você só escuta, e a pessoa não te deixa expressar a sua opinião. Oportunidade de expressar opinião, tá? Eu vou colocar isso como interatividade, pode ser? Sim. Interação. Ok. O que mais? Concordo com o que a colega disse, é do prolixo, mas também quando a pessoa não tem, não te dá muita informação e você fica tentando adivinhar o que o outro quer que você faça. Isso também é muito ruim. Parecendo um jogo. Não, cheio de a enigmas. pessoa também está passando uma informação, nem ela tem certeza. Quando ela parece que não tem conhecimento sobre aquele assunto que ela está passando. Do que quer, do que pediu. Por exemplo, te pede um trabalho, uma apresentação, tal, tipo assim, não, de uma apresentação amanhã para uma reunião. Precisa falar disso.
Aham. Também não te dá material de você conseguir ser efetivo no que você precisa fazer. Tem uma coisa que é de segurança no assunto que está tratando e objetividade dentro da sua cabeça antes de você passar uma informação. É isso? De você saber qual é o seu objetivo com aquela informação? Que é diferente de objetividade, tem a ver com objetivo, né? Como é que você poderia traduzir isso? Foco? Foco? Foco, direcionamento. Direcionamento. E eu vou colocar aqui, certeza do que quer com aquilo. Se eu pudesse, Andréia, né? Sim. Pudesse rechear o exemplo da Andréia, eu detesto, por exemplo, quando eu sou convidado para uma reunião, para uma possível parceria. E aí você senta na mesa e, estou aqui para a gente conversar sobre uma parceria. E aí ele espera que você fale, mas você que me convidou. Tipo isso, né? Você me chamou, comece você a dizer quais possibilidades você vislumbrou para a gente construir junto essas possibilidades. Mas não, ele só tem ideia de parceria e espera que eu resolva para ele essa questão. Acho que é nessa linha que você está falando. Isso, exato. Ok. É terrível. Maravilha. Existe alguma questão que está relacionada também, o que você gosta, o que você não gosta, relacionada a visual do que vocês estão fazendo, ou do que aliás, do que vocês estão recebendo de informação? É horrível a apresentação porca, né? Eu falo porca, mas... Apresentação porca? O que é uma apresentação porca? Que não teve cuidado, que tá mal feito, uma letra desse tamanho, outra assim. Com muita palavra. Gosto que as pessoas são sinceras. Texto Né? muito Muito texto. eu acho que é Muito texto, o que mais? Apresentação porca, Hã? uma sensação real. Porque junto com o porco a gente tem amador, preguiçoso, Sujeira. Peças, sem cuidado. Aham. E no próprio e-mail, né? Quando tem um histórico gigante do e-mail, aí vem pra você escrito assim, siga com tal coisa, né? Resolva. Aí você fala, nossa, eu tenho que ler uma Bíblia. A pessoa tem que fazer um esforço muito grande para entender aquilo que você está passando, né? A pessoa não sintetizou a informação e não tornou essa informação objetiva. Ela, inclusive, não se preocupou que você não tem aquele histórico todo, aquele contexto todo. Ela poderia ter feito uma versão compacta, não é isso? Isso. Segue abaixo. Ou FY, como é que é? For your information. Esse ponto de siglas também é uma coisa que incomoda bastante. Às vezes as pessoas abreviam informações, palavras e conceitos que quando você recebe, se você não está inteirado dentro do assunto, para você faz sentido nenhum ou, pelo contrário, significam coisas totalmente diferentes. Né? Assim como os termos técnicos, né? Exatamente. Consulta médica, né? Se você Bem não está no isso. contexto, você... O que você está falando. inserção de palavras em inglês. Inserção de palavras em inglês. Eu não acho como feedback, sei lá, quem já Sim. está mais acostumado, mas tem pessoas que parece que quer mostrar que sabe tanto inglês que nem lembra mais da palavra em português. Aí eu nem falar, que em vez de falar de um capo Eu sempre gosto de contar uma situação vergonhosa que eu passei, referencial ao idioma. Quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu estava num briefing e soltaram no meio do nada, agora vamos falar das ações de PR. Tipo, eu não sabia o que era. Eu escrevi PR, o verbo. Eu não sabia. E é pior que em tempo real a gente não tem coragem de falar o que é PR, senão o que o Pintinho faz. É verdade, gente. Acho que um pouco pior ainda é quando a pessoa usa expressões, assim, gírias ou termos técnicos ou palavras em outra língua que não conhece realmente o significado. Então fala com uma intenção, só que o conceito significa outra coisa. Aí você vira e fala, you really do you speak English? Aí a pessoa, sim. O modismo, né? Uma forma. Isso é tão complicado que afasta você do público, né? Afasta você de quem está conversando. Tem uma questão aí que você está falando que tem a ver com linguagem, seja ela, né? Se você está falando com jovens, por exemplo, se você está falando com pessoas que têm mais idade, se você está falando com um tipo de público que é mais técnico, dependendo do tipo de linguagem, o significado pode ser exatamente outro. Sustentabilidade, por exemplo, é uma palavra que dá muito problema nas empresas, não dá?
Porque sustentabilidade para uns é uma coisa, para outros é outra coisa, e associado àquilo que você está falando, você tem que sempre explicar o sentido daquela palavra para você, para que as pessoas compreendam o que você quer com aquilo. E a gente muitas vezes não tem essa preocupação. Eu acho que, né? para reforçar mais o que ela está dizendo, existe, infelizmente, hoje, uma vontade de se sentir superior aos outros. Né? No ambiente corporativo, alguns amigos nossos, em algumas ocasiões também. Então, essa coisa de você trazer termos difíceis, termos muito acadêmicos, a gente vive isso muito na própria faculdade. É como se criasse realmente um distanciamento ali. Eu não detenho esse conhecimento, estou muito distante e eu preciso venerar essa pessoa. Acho que na cabeça dela é um pouco isso, né? Eu estou acima de você. Isso é uma grande pena. Né? Exatamente. Você fala algo? Acho legal quando traz exemplos, cenários de onde seguir, entendeu? Uhum. Exemplos, cenários. Quer falar um pouquinho mais sobre isso, Rodrigo? Se a pessoa traz um problema e ela já vem com a solução, a gente tem esse caminho a seguir, o caminho B. Uhum. Você acha bom já trazer as soluções? Sim, se ela tem a solução, sim. Você já acha bom direcionar as soluções. Ok. Por que a gente está fazendo isso daqui? Isso daqui é uma coisa, para quem já participou das nossas aulas, né, sabe que a gente sempre gosta de fazer esse levantamento inicial para que a gente possa entender um pouco onde é que estão os grandes problemas das informações que a gente recebe, das informações que a gente tem que transmitir. E olha só, eu comecei a preencher aqui, e tudo que está nessa fileira aqui está associado a roteiro. Está associado à maneira como você estrutura uma ideia dentro da sua cabeça, como você organiza uma informação antes de passar para o outro. Aqui a gente falou um pouquinho, mas se a gente for parar para pensar dentro desse porca aqui, existe 1 milhão de coisas, fontes, formas, uso de imagens, as cores que eu escolho, né? Quando a pessoa vai e coloca um vermelho gritante numa apresentação que você vai ficar 1 hora assistindo, como é que é para vocês? Desesperador, não é? Quando a gente tem um texto muito pequeno que eu não consigo enxergar, quando a informação está muito bagunçada no slide, enfim, o porca dentro de si tem 1 milhão de coisas. E aqui a gente está falando de visual. E aqui também existe um universo gigante, que a gente vai chamar de expressão, que são os 3 pilares de qualquer tipo de comunicação que a gente for passar adiante. Roteiro, expressão e visual. Pensando um pouco em apresentação, quanto tempo se gasta para fazer cada uma dessas coisas? Quanto tempo vocês gastam para fazer o roteiro? Quanto tempo vocês gastam para cuidar da expressão, da oratória, da maneira de falar? E quanto tempo se gasta com o visual? Se vocês pudessem definir aí uma porcentagem de tempo para cada uma dessas coisas, como vocês definiriam? Onde vocês gastam mais tempo? Roteiro e visual? Quanto tempo você gasta para roteiro e quanto você gasta para visual? Pensando em porcentagem. Em porcentagem. Então, não vamos falar em Hã? Dias, né? Dias. Se você tem 2 dias para fazer uma apresentação, quanto tempo você gasta com cada uma dessas coisas? Ou tem algumas que vocês não gastam tempo nenhum, por exemplo. Eu acho que expressão é que a gente preparo. Que é o treino, se preparo. Hã? Expressão você inclui o treino. Sim. Isso, expressão você inclui o Em treino. geral, a É expressão principalmente. para Deus nos ajudar, né? Vai baixar uma entidade ali para te ajudar na hora, tá tudo bem. 10% de expressão, talvez? 10% desse tempo total? Acho que sim. 10%? E aí pensando em roteiro visual, roteiro mais? Quanto tempo vocês gastam no PowerPoint? 30% do tempo no PowerPoint? O que vocês acham? Diria uns 40, uns 50% do roteiro. 50%? Dividido, parece isso. É isso? 30%, porque a gente perde bastante tempo buscando informação para colocar lá dentro, né? Aham. Sim. Sim. Mas quantos, então? 30.
Surgiu 30% de visual, vocês concordam? Aí? 30% de visual, gente? Olha, no seu caso você gasta que tempo, mais ou menos? 60%? Pro visual. Sobraram 90% pra gente, né? Eu tô colocando mais ou menos Então, aqui. metade. Agora a minha pergunta é... Roteiro. 60% é mais ou menos o que vocês estão falando aí. Legal. Quem começa o roteiro no PowerPoint? Começa? Começa? Levanta a mão, vai, gente, com gosto, assim. Legal. Vocês acham que começar o roteiro no PowerPoint funciona? Não? Funciona? Mas ajuda a se dinamizar, né? Você já escrever no PowerPoint, já imaginando o fluxo das coisas. Acho que depende do quanto você tem de conhecimento e quanto você já fez aquilo antes. Aham. Se é um assunto novo, ou se é algo que você tem que pesquisar, é mais fácil você, né, assim, juntar as informações para depois colocar no visual. Mas se é algo que você já tem conhecimento anterior, aí geralmente você faz direto no PowerPoint. Geralmente você vai lá PowerPoint. Quanto tempo vocês gastam, por exemplo, naquele slide? Adicione aqui seu título. Geralmente deixa pro final. Tá certo, né? Pula para outro, porque esse é difícil, né? Se eu disser para você... É a chave. É a chave da abertura de tudo, é o início do filme, né? Se a gente for parar para pensar. A gente... Desculpa, agora pode ficar mais criativo, mais solto do que você fazer no Word alguma coisa, depois você visualizar no PowerPoint, né? Às vezes com muito texto, então acho que ali fica uma forma de você ir trocando e formando o seu raciocínio que te ajuda na expressão da apresentação. Você mesmo já vai imaginando como é que vai ser o final. Então, no seu caso, você prefere montar o texto no Word e depois... Aham. Ah, no já PowerPoint. direto. Entendi. Tá. Você faz um desenho no caderno? Tem gente que vai para o Word, que gosta de escrever no Word. Tem gente que gosta de post-it, por exemplo. Começa a organizar as ideias no post-it, cola na parede. Na hora que estruturou ali, começa a conduzir o raciocínio. Tem várias maneiras de fazer isso. Mas eu queria fazer um teste aqui. Como é que a gente constrói, o que é importante a gente ter dentro de um roteiro, para que a gente possa, então, criar sentido para as pessoas, né? E o que é criar sentido? Porque essas 3 ferramentas, elas nos ajudam a conduzir o sentido daquela informação. Sentido é eu pensar na realidade e eu pensar na necessidade do outro quando eu estou passando uma informação. Um bom roteiro, um bom visual e uma boa oratória vão garantir isso. Mas para a gente poder testar de verdade, eu queria convidar um de vocês para vir aqui vender uma ideia. A gente passou um exercíciozinho na internet, no convite, para vocês pensarem. Eu tenho várias empresas aqui, eu tenho várias pessoas que vocês podem vender uma ideia para elas, por exemplo. Um produto, um serviço, explicar um processo. Alguém gostaria de participar? Seria muito interessante se alguém viesse aqui para frente para a gente conduzir essa brincadeira. O que vocês acham? Quem tem coragem? Alguém tem Pessoal, coragem? alguém pensou e recebeu esse e-mail e pôde preparar com calma? Era um e-mail que confirmava a sua inscrição e passando uma sugestão de pré-work. Se não, você pode agora montar aí na sua cabeça um discurso de até 2 minutos nos vendendo uma ideia, o seu serviço, a sua área dentro da corporação, enfim, nos conte aí em 2 minutos, de repente, qual que é a importância do seu trabalho lá na empresa, para de repente ficar mais fácil. O mais legal é que você vai viver em tempo real aqui uma consultoria, né? Então pode parecer assustador, mas é um extreme makeover, né? Ao inglês. Vamos fazer uma transformação em tempo real de um discurso seu? Quem topar, O que vocês acham? Ninguém tem coragem? Tá aquele momento, assim, formigando, né? Eu senti que ela vinha, ela estava ali assim, ó. Não, é que... A Thalita... Isso é muito legal, gente, porque é uma oportunidade da gente começar a pensar o que é que funciona de verdade. Poderia ficar aqui falando um tempão,
para vocês sobre o que funciona e o que não funciona. Mas o mais legal é a gente ver a transformação em tempo real. E mais do que isso, eu queria que, Thalita, não fique envergonhada de achar que, ai meu Deus, eu vou errar ou não. A ideia não é essa. A ideia é que a gente construa junto algo que vai ser muito legal para você, para o seu dia a dia e para eles também, como exemplo. Tá bom? Thalita, só vou pedir para que você use o microfone. Então já é tudo difícil, né? Que já tem que usar o microfone. Esse é o momento que a gente vai ver se a Thalita treme um pouco. Não é? Provavelmente. Thalita, só vou pedir para você falar um pouco próximo da boca. Não precisa ser tão colado para gerar o áudio, tá bom? Tá bom. Obrigado, Thalita. Thalita, você vai ter 2 minutos para vender a sua ideia. Para não te deixar nervosa, eu não vou marcar o tempo assim especificamente, tá? Mas só se ultrapassar demais, aí eu vou fazer assim, só para você saber que teu tempo acabou. O que eu quero que você faça? Você tem aqui quantas pessoas, mais ou menos, vocês viram quanto que deu lá? Mas eu deve ter umas 30, 40 pessoas aqui, né? Umas 30, 40 pessoas. E a ideia é que você nos diga o que você vai vender. Você pode dizer agora, antes de começar, se você achar necessário, ou não. Você pode nos convencer e nos fazer uma surpresa, que eu acho bem mais legal. Eu acho bem mais legal. Mas você se sinta confortável para falar isso, tá bom? Você tem o tempo, você pode usar da forma como você quiser para vender o teu produto, o teu serviço. Você vai falar de quê? De um produto, serviço? O que é? Eu vou falar do meu trabalho. Do teu trabalho? De um processo de trabalho? Isso. Da importância desse trabalho? Não, vou vender a Universidade Corporativa GPA. Ah, maravilha. Então tá bom. E vocês, tá? Assim como nossos alunos, todas as vezes, o grande lance é a gente aumentar o nosso grau crítico. Então eu queria que vocês analisassem coisas que a Thalita vai falar. Coisas legais que vocês gostarem. Então, Só legais. Só legais. Coisas legais e coisas que vocês acham que, de repente, sei lá, alguma sigla que a Thalita trouxe que não ficou muito clara. São coisas que a gente começa a prestar atenção. Então, se vocês perceberem coisas que são interessantes, anotem. E também coisas que poderiam melhorar, anotem. Porque depois a gente vai fazer um combinadão aqui pra gente melhorar o roteiro em tempo real. Tá bom? Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Thalita, eu sou analista de treinamento, trabalho na Via Varejo, uma das marcas aí do Grupo Pão de Açúcar. Hoje as nossas marcas na Via Varejo é Casas Bahia e Ponto Frio, então só para vocês conhecerem o universo que a gente está inserido. Vou vender aqui para vocês hoje a Universidade Corporativa GPA. Nós estamos implantando ela nesse momento para 145 mil colaboradores. A gente está com uma plataforma de LMS. Provavelmente vocês vão perguntar o que é LMS. A gente está usando hoje uma plataforma, é um sistema, né, um site que hoje ele dá o suporte para a gente quanto aos treinamentos que a gente coloca nessa plataforma e disponibiliza para os colaboradores. A Universidade Corporativa está definida com 9 escolas, né? E nessas escolas a gente tem os públicos. Então, a gente tem temas e públicos. Resumidamente, estamos implantando agora a escola de liderança e a escola de vendas, que é o nosso maior público. A gente está falando aí de mais de 40 mil vendedores, né, em frente de loja, em chão de loja. Então, um pouquinho só para vocês conhecerem então como que funciona. Tem um time bastante dedicado hoje para esse desenvolvimento. O meu trabalho é na área de solução, então eu busco solução de treinamento. O que foi definido de competências, eu busco então treinamentos que possam suprir essa necessidade, né, de competências definidas pelo time de governança. Acho que é isso. Deu tempo. Não, fica aqui. Seguinte, o que vocês acharam da apresentação da Thalita? Achou que foi ótimo? O que você gostou? O que você gostou, Karina? Aqui ela explicou, é que eu sou general, então pra mim é mais fácil. Aham. Ela explicou como está estruturado esse programa da Universidade Corporativa, quais são os temas, os públicos. Certo. Você achou que foi claro? Fechou? Me interessou. Não, me interessou assim, Aham. que bacana.
O que mais, gente? Teve uma boa apresentação. Aham. O nome dela, onde que ela é. Péssima para apresentar. Você é péssima pra Eu apresentar? não sou boa na frente, assim. Você acha que... Por isso que eu tô sempre nos bastidores. Bastidores, é. Mas se você está aqui hoje é porque você quer melhorar a sua apresentação e quer estar na frente. Porque a gente sabe, né, que é um crescimento. Sim. E que quanto mais a gente enfrenta o fato de estar aqui na frente, mais a gente começa a evoluir dentro da empresa e aparecer também, né? O que mais? Quem quer fazer um comentário? Um ponto positivo, Eu acho que podia pegar o outro acho que microfone. apesar de ele estar nervosa, a apresentação foi boa, ela falou um bom tom de voz, falou alto, sorrindo. Uhum. Dava pra ver que ela, apesar de estar nervosa, estava se sentindo segura pelo conhecimento que ela tem. Ela transmitiu conhecimento, então eu senti que ela tem expertise, que ela sabe do que está falando. Certo. Apesar de que em algum momento possa ter hesitado ou ficado um pouco mais nervosa, eu acho que de forma geral ela conseguiu transmitir de forma positiva a informação. Uhum. Ok. Só uma Karina. O GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, talvez nem todo mundo saiba que GPA é o Grupo Pão de Açúcar. Então isso seria a sigla, né? Seria importante dizer que é o Grupo Pão de Açúcar. Então tá, legal. O que mais? Eu acho que foi boa, porém eu fiquei confusa em qual que é o objetivo do final dos vendedores. E algumas palavras-chave que você não parou e deu um break assim para você parar e entender. Tipo, treinamento, melhora, desempenho de vendas, tal. Acho que aqui foi muito linear, assim. Você estava falando, mas tá bom, todo mundo vai ser treinado, 4.000 pessoas e tal, mas qual que é o objetivo para quem está ouvindo? O que vai ganhar com isso? Uhum. Alguém mais, pessoal? Algum feedback? Não? Ela falou muito. Acho que o vício de linguagem dela foi a gente. Aham. Acho que ela repetiu umas 5 vezes a Ok. O ponto principal aqui não é nem falar de expressão. Se ela repetiu a gente ou não, porque afinal a gente não está trabalhando essa questão. Agora a gente está falando muito sobre vender uma ideia, falando em roteiro. E pensando em linearidade da informação que você passou, isso que você acabou de falar, o seu nome? Alessandra. O que a Alessandra acabou de falar é uma das coisas mais importantes para você criar sentido na comunicação. Para você, para fazer as pessoas se interessarem por você. Porque por que a gente se interessa? Por aquilo que faz sentido para a gente. O que faz sentido para a gente? É algo que tem a ver com a nossa vida. Né? Ai, fez sentido. Nossa, parece que dá um clique e você, de repente, vê aquilo dentro da sua existência e você vê aquilo fazendo diferença para você. As grandes apresentações que a gente vê por aí são aquelas que mexem com a gente de alguma maneira. Ou com as quais a gente se identifica. Que nem quando você assiste um filme, por exemplo, e esse filme mexe com você, te faz chorar horrores. Quem chora mais? Se você está assistindo um filme de uma pessoa doente, quem chora mais? Quem se emociona mais? Uma pessoa que teve alguém na família que estava doente e que estava passando por uma situação parecida? Ou uma pessoa que nunca teve ninguém doente na família? Obviamente que aquela que tem alguém doente vai se identificar mais com a situação. Então, todas as vezes que eu for passar uma informação adiante, eu preciso pensar, bom, o que é essa informação, Thalita, que você está passando para as pessoas, faz diferença na vida deles? Eu tenho muitas pessoas aqui de RH, imagino, né? Tenho pessoas que são de empresas, tenho pessoas que têm negócios próprios, e eu preciso pensar o que é essa informação que eu estou transmitindo para o outro vai fazer sentido na vida deles. Mas tem uma coisa mais importante ainda para a gente levar em consideração. Eu só consigo ver na minha cabeça e gerar identificação quando eu consigo ver isso que você está dizendo dentro da minha própria vida. Mais do que isso, dentro da minha própria cabeça. É como se você estivesse desenhando uma ideia para que o outro possa enxergar dentro da cabeça dele. E não necessariamente eu preciso de slides para isso. Eu posso desenhar algo para as pessoas, mas que elas consigam enxergar sem eu sequer precisar de material. E aí vem, sim, a expressão, as mãos, a maneira como você fala, mas principalmente todas essas coisas aqui que estão relacionadas ao roteiro, que sim, é a parte que a gente deveria gastar mais tempo. E sim, fora do PowerPoint. Porque é o tempo de você maturar uma ideia, de você estruturar essa ideia. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou dar algumas regras para você e você vai refazer isso daqui agora, em tempo real, para a gente ver o que muda.
Beleza? Primeira coisa que eu vou pedir para você fazer, Thalita, é para você dizer para eles, imagina que eles são agora, né, as pessoas que eles são aqui mesmo, pessoas de RH e tudo mais, e que, assim como as pessoas que você está preparando essa universidade corporativa dentro da sua empresa, eles são pessoas que têm algumas dificuldades que você vai trabalhar nessa universidade. Por que você está fazendo esses cursos para as pessoas? Porque elas têm algumas dificuldades, certo? Eu queria que você olhasse para eles e falasse 3 dificuldades que você imagina que esses seus vendedores têm e que você gostaria de ajudá-los a resolver. 3 exemplos. Simples Negociação. assim. Negociação. Por que negociação? O que acontece hoje? Porque hoje existe muita negociação no momento da venda. Aham. Mas o que acontece de errado nessa negociação que faz com que eles precisem de uma universidade corporativa? É mais um direcionamento. Né? Tipo? Às vezes as pessoas não têm um direcionamento, não têm um feeling para fazer esse tipo de venda. Conta uma situação pra gente. Todo mundo quer barganhar na Casas Bahia. Aham. Então, o vendedor ele tem a possibilidade de reduzir, mas ele tem um valor para reduzir. E esse valor talvez é mínimo para o cliente. Então, como é que ele faz com que o cliente leve o produto no preço que ele consegue fazer? Legal. Então, você imagina que eles são todas pessoas que podem um dia vir comprar na Casas Bahia. Sim. Imagina que eles estão chegando, vocês estão chegando nas Casas Bahia, certo? E vocês vão comprar um produto. O que vocês querem quando vocês vão comprar um produto, uma geladeira, por exemplo? Não é? Todo mundo quer desconto. Agora, vocês imaginam vocês chegando lá na Casas Bahia, eu tenho 40 pessoas na sala, certo? E a Merri. A Merri chegou e ela quer 20% de desconto. A Elaine chegou, ela quer 30%. O Flávio chegou, quer 40%. Como é que é essa situação para um vendedor? É difícil? Negociar não é algo fácil, certo? Você precisa ter ferramentas na mão. Não é verdade? E vocês têm que lidar com tudo isso todos os dias. Cada vendedor do grupo Pão de Açúcar precisa lidar com tudo isso todos os dias. São só os vendedores, essas 4.000 pessoas? Não são 4.000. A gente está falando de 40 mil. 40 mil, mas tem outros públicos também. Além dos vendedores da bandeira Via Varejo, tem os vendedores que estão espalhados aí nas outras lojas. Então, tem a Nova.com, que é tudo que é online, tudo que é vendido pela internet. Tem as próprias lojas do Pão de Açúcar. Tem gente pra caramba. Agora vocês imaginam, você pode perguntar para eles assim, vocês imaginam como é lidar com tanta gente assim? Com tantos tipos diferentes de negociação? Agora você fez a pergunta. Vocês imaginam? O que a gente está fazendo aqui? Primeiro, criando interação, e eu estou trazendo eles para dentro da realidade de quem? Dos seus vendedores, certo? Vocês começam a criar uma identificação maior ou não? Sim. Ok, depois que eu fiz isso, você faz a grande pergunta, que é o que a gente chama em roteiro de conflito. Eu criei um conflito aqui agora. Como é que eu resolvo esse problema? E agora você vai dar a solução. Entendeu? Desconto? Você vai... Não é a solução para resolver a questão do desconto. Qual que é a solução? Você está criando o quê? Uma universidade corporativa, certo? E essa universidade vai lidar com essas situações de que maneira? Treinamentos online, treinamentos on the job, que é na própria área de trabalho, treinamentos presenciais. E você está estruturando tudo isso para que você possa atender 40.000 vendedores em todo o Brasil? Fora também não? Brasil. Em todo o Brasil. E no final, o que é que, se tudo der certo, tudo funcionando, vai demorar quanto tempo ainda esse projeto? A implantação, ela é longa, né? longo prazo. Ela é um longo prazo e ela está dando muito trabalho, não está? Sim. Está dando um trabalho gigantesco. Quantas pessoas são envolvidas nesse projeto? No projeto, eu acho que a gente está falando de mais ou menos 80 pessoas da área de treinamento, mais as pessoas que estão em loja, né? A gente tem mais ou menos 400 pessoas em loja dando treinamento para chão de loja, que a gente chama. E no final a gente espera o quê? Que todo mundo seja treinado e que coloque tudo em prática. Porque com isso o negócio vai para frente, não vai? E a gente espera receber quantos porcentagem de crescimento para a empresa no final de tudo isso?
Eu não sei esse número, mas eu estimo Um crescimento bom. crescimento. A gente acabou de reconstruir a apresentação de uma outra maneira. Tá entendendo? O que a gente fez aqui? A gente, na verdade, começou pelo produto final, Isso. né? E foi falando dele, dos benefícios, enfim. E eu precisei trazer todos esses dados que você trouxe aqui? Não. Como é que é para vocês, gente, essa mudança de estrutura? Você acha melhor? Por quê, Karina? A gente se identificou, apesar de ter gostado da apresentação, mas é que você colocou de uma forma que aí a gente se imagina na loja, né? Na verdade, a gente se coloca no lugar do outro, né? O De quem tá vendedor, escutando. puxa, imagina o problemão do vendedor, ele tem que ter ferramenta, então a universidade vai ajudar essa ferramenta para o vendedor. Eu acho que ficou mais, é o que você pode ter sentido mesmo. Trazer para a realidade, né? Trazer para a realidade. Se vocês forem reparar, os principais apresentadores, aquelas pessoas que realmente mexem com a gente, são pessoas que primeiro tomam esse cuidado. Primeiro eu crio uma conexão com a plateia, eu penso na necessidade desse meu público, na realidade desse público, trago isso para dentro da sala, conecto com aquilo que eu vou falar e aí depois tudo que eu falo começa a fazer sentido mais na cabeça das pessoas. Você poderia trazer todos os dados que você trouxe agora, mas eles já estariam muito mais conectados com você do que quando você já começa entregando as soluções de cara. Isso é um grande diferencial de um roteiro. E tudo que eu vou falar, a pessoa começa a enxergar dentro da própria cabeça. E você pode até finalizar de um jeito mais interessante. Vocês conseguem imaginar um jeito mais interessante para finalizar essa história? Já que eu trouxe vocês para dentro das lojas da Casas Bahia no começo, eu posso trazer de volta para a loja no final? Talvez assim, dizendo que isso vai refletir quanto nós, consumidores, o fim seria assim, trazer valores para a nossa realidade. Todos nós somos potenciais consumidores do grupo GPA. Temos assim, olha, isso vai colaborar para que quando vocês frequentem uma das lojas, vocês serão melhores atendidos. As pessoas que estarão lá estarão mais capacitadas para dar um atendimento mais qualificado para vocês. Ótimo. O que você achou? Ótimo. Legal, maravilha. Gente, uma salva de palmas para a nossa participante. Só para fechar, só para a gente fechar, o que a gente fez aqui? Primeiro, estabelecer uma conexão com a plateia, pensando o quê? Na necessidade desse público. Amarrou isso, tá, com aquilo que a gente foi falar. E depois que a gente amarrou, a gente começa a trazer o quê? A solução, mas essa solução de uma maneira palpável também. E muito legal o seu final, por quê? Porque é muito bacana quando a gente amarra o começo com o fim. No nosso curso, quando a gente trabalha com roteiro, isso é bem mais trabalhado. São 7 partes que a gente tem que analisar ponto a ponto para que a gente possa fazer essa amarração. Aqui eu não estou dando nome aos bois, mas a ideia é essa, eu sempre trabalhar com uma comunicação invertida, sempre pensando no outro. Tá bom, gente? Pode falar. A gente aqui está falando de palestra, apresentação. Isso você consegue fazer a mesma conexão quando você está falando de treinar pessoas? Com certeza. Porque essa é uma dificuldade que eu tenho. Hoje eu não vou dar palestra para... Enfim, não deixa de ser uma venda de alguma coisa que você precisa que um usuário final use um sistema, enfim. Então eu queria entender para um treinamento. Por exemplo, a gente acabou de sair de uma reunião ontem, onde, em vez de você chegar, a gente estava montando um treinamento para um dos nossos clientes. Em vez de você chegar, o que aconteceu nesse evento especificamente? Essas pessoas estavam tendo vários treinamentos já dentro da empresa. E o que aconteceu? Eles precisavam, no começo do treinamento, resgatar coisas que eles já tinham aprendido em outros treinamentos. E eles iam fazer o quê? Eles fizeram vários slides onde eles iam pontuar as coisas que eram para eles relembrar. Vocês acham isso interessante? Você já está passando por treinamento há meses e você tem que começar um novo treinamento ainda tendo que lembrar aquilo que você já passou anteriormente. Onde você não, só é um receptor de informação. A gente está lidando com um público hoje que é muito mais questionador, a gente gosta de participar, né? A gente fez uma interação aqui, que foi o trabalho que a gente fez junto com a nossa colega Thalita. Agora, se eu quero começar um treinamento usando o que as pessoas já conhecem, ou você vai fazer isso que a gente acabou de fazer aqui,
onde eu vou jogar uma pergunta para as pessoas e as pessoas vão trazer os inputs que vão me ajudar durante a aula. Se as pessoas já têm coisas na cabeça dela que você gostaria de aproveitar, o que você pode fazer? Você pode fazer grupos. Por exemplo, se a Elaine é muito tímida e eu pedir para ela vir falar aqui na frente, ela não vai vir falar nem a pau. Entendeu? Agora, se eu colocar a Elaine junto com a Aretusa, junto com a Paloma e junto com a Luciana, eu colocar vocês 4 juntas e falar para vocês discutirem aquele tema que vocês viram no último semestre e tirarem os principais inputs e definirem uma pessoa que vai falar pelo grupo, fica mais fácil? Entendeu? Elas conversam, eu trago os inputs e eu não atuo mais como um professor, eu sou um facilitador de informação. Então, eu sempre estou puxando das pessoas aquilo que elas já conhecem, junto essas informações, escrevo no flipchart e eu vou construindo a informação junto com elas. Se elas esquecerem de algo que eu precisava falar, eu vou acrescentar. É diferente de você jogar tudo de novo na cabeça das pessoas. Então, isso é uma forma, sim, de você criar conexão com as pessoas. No nosso curso, a gente fala de muito mais coisas. Maurício? Sim. Tá certo, é isso? O Canvas, ele é mais associado a você levantar todos os objetivos, né? E você monta isso de uma maneira mais planejada e simples para as pessoas. Você pode transformar Isso. Exatamente. Isso. Em que momento que encaixa o storytelling ou ele não tem momento específico? Não tem momento específico. Você pode... Exatamente. Porque eu sei que tem custo. E quanto mais você envolver o storytelling, mais caro fica a apresentação. Se for para você optar, o que você indica? Início, meio ou fim? Usar o storytelling, eu acho que não tem especificamente um lugar. E eu não trabalho com início, meio e fim. Quando eu trabalho em roteiro, a gente usa muito a técnica de Aristóteles. E aí você trabalha muito assim, você tem a parte de cenários, por exemplo, que é o que a gente fez com ela aqui, com a Thalita. O que ela fez? Na hora que ela jogou uma situação, vocês na Casa Bahia, comprando um fogão, não sei o quê, tananã. Isso é um storytelling. É um pedacinho de storytelling dentro da minha apresentação, porque eu estou criando uma história e estou trazendo os personagens que são a própria audiência. Entendeu? Então, eu uso esse pedacinho como uma parte de cenário e jogo um conflito, que seria, dentro de storytelling, a jornada do herói, onde ele começa a ter um problema para resolver. Então, você vai acrescentando essas informações e dá para você construir um roteiro inteiro dessa forma. Dentro de um treinamento, por exemplo, você pode começar com uma história onde você joga o problema, mas você não resolve. E aí as pessoas vão acrescentando as informações, entendeu? E quando você está argumentando também, que é um outro pedaço de roteiro que a gente trabalha, quando você começa a defender a sua ideia, usar do storytelling também é interessante. Porque em vez de você simplesmente ir lá e dar a solução, você conta uma história de um caso que aconteceu, de alguma situação. Isso era nesse quesito que eu queria ilustrar. Você está contratando uma empresa que vem de fora e apresentar esse storytelling para aqueles que estão presenciando, e não você criar o storytelling com participação do público que está... Isso. Você já tem que ter essa estrutura na sua cabeça antes, é isso, né? Sim, mas tem as duas formas. Sim, tem o storytelling claro. participativo e tem o storytelling de apresentação. Onde você aqui sentado entra isso. O narrativo que você vai ver, e aí é dado a sequência na apresentação pelo que está sendo ilustrado, pelo que as pessoas estão vendo e não participando de forma passiva e não ativa. Exatamente. Só que o storytelling ele é só um pedacinho de um roteiro. Esse aqui é o grande ponto que a gente tem que levar em consideração. Hoje está muito na moda falar de storytelling, tudo é storytelling, mas o storytelling, dentro de um roteiro, ele é só uma parte. E ele é uma das formas que você tem de conduzir um raciocínio. A gente também dá curso de storytelling, é quando você realmente faz essas conexões, né? Mas você pode usar ele em alguns momentos, ou você pode realmente criar uma história como todo. Não lembro que... Você que estava no curso de storytelling? Não, né? Eu não lembrava exatamente qual era o curso, mas eu lembrava. Acho que foi a oficina, né? Ok. Fica claro, gente? Podemos passar adiante? O grande ponto aqui é que a gente tem que sempre ter palpável o objetivo, aquilo que eu estou falando. Então, para eu poder transformar essa informação em um aprendizado para o outro. Qual que é o grande aprendizado? Para a gente começar a falar de expressão, qual que é o grande aprendizado de vocês agora disso que a gente acabou de fazer? O que ficou? Ficou alguma coisa aí na cabeça? Deu um tilt?
A gente se interessa por aquilo que faz sentido para a gente e que está sempre associado à nossa necessidade e à nossa realidade. E é simples, né? Não é difícil. Tanto que você pegou, tudo bem que você trabalha com isso, mas eu acho que é muito mais uma preparação mesmo. Né? A gente vai falando o que a gente tem na cabeça, mas a gente não para pra pensar como que como o outro vai receber. E não é uma pergunta tão difícil, a gente deveria fazer essa pergunta toda hora, para todo mundo que a gente está falando, né? Uhum. Acho que é mais uma questão de mudar a forma como a gente vê as coisas. E de ser mais simples. Que é uma coisa que o Jobs fazia com tanto sucesso, porque ele simplificava as coisas. Eu queria chamar agora o Ed. O Ed é um dos nossos facilitadores. Ok? Um dos facilitadores, um dos nossos parceiros na La Gracia, e ele vai falar um pouquinho sobre esse outro fato aqui, que é a expressão. Fale bem alto, é isso? Fale bem alto, tá bom assim? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Fala bem alto, tá? Se ficar mais alto, vocês falam junto. Entra agora aqui, olha que interessante. Eu fiquei falar do roteiro no início e depois desses dois. Por que falar primeiro deste, depois agora muito rapidinho desse, depois do Flávio vai falar do visual? A gente está falando primeiro que as coisas têm que fazer sentido, não tem? E a parte de expressão, a parte da performance, só faz sentido se você tiver o quê? Isso. Olha que interessante, porque a hora que você faz um roteiro, como ficou agora bem claro na conversa com a André, o que eu tenho que fazer com o meu público? Ele tem que se sentir o quê? Interessado. O roteiro garante o planejamento, a estratégia das partes em que eu vou tocá-lo do ponto de vista do que faz parte do meu público, que faz sentido para ele. Que bacana, você faz tudo isso, aí começa a se expressar. Ele é nosso colega. Não é o que você fez. Mas se fosse. Pessoal, eu trabalho na empresa tal, tem 140 funcionários. Eu vou trabalhar com 40, troque, fale mais alto. E assim, e ela começa a desfilar e a falar tudo que no roteiro ela ficou meia hora pensando no público, só que daí o público não percebe nada disso. Então veja, para que serve a expressão e a performance? Depois que você faz o roteiro muito bem elaboradinho, o que você vai perceber no roteiro que vai merecer uma expressão e uma performance diferente? Quais seriam as características? Tudo aquilo que você quer, enfatizar, destacar e dar, a gente usa, eu particularmente uso uma expressão muito interessante. Aderência, gerar aderência. O que é isso? Imaginem um post-it. Você vai falar durante 10 minutos e quer jogar na testa das pessoas 5, 10 ou 20 post-its. Para que vai servir toda a expressão e depois o visual? Exatamente para fazer o que com isso? Isso. Então você está invadindo a cabeça da pessoa e colocando no cérebro dela, aquele universo monstruoso, alguns lugares, você coloca um post-it. Você falou números representativos, não falou? Quais são? Você lembra? Quantos eram, pessoal? 100 e não sei quantos mil fazem parte do grupo. Só de vendedores, quanto? 40. Pessoal, 150 mil é um número interessante. Imagine ela começando. São os funcionários que eu tenho. Algumas pessoas, inclusive, fizeram não é um número específico. 40 mil vendedores. Nossa senhora, é gente do chuchu. Não falem cifras de ganho, porque deixam todos deprimidos. Né? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque numa instituição onde a gente trabalha, dentro dos treinamentos, foi muito interessante, a pessoa fez um roteiro assim, escolheu todos os elementos de aderência, os post-its, e ele começou a chocar as pessoas. Então, assim, pessoal, 13 bilhões, é muito dinheiro. Nossa, isso é. Aí ele assim, é o que a gente tem de dívida. Olha que interessante como. Olha só como o lado da expressão faz com que você dê força ao roteiro que você escolheu. Que você não vê logo a seguir, que o visual vai trabalhar exatamente o quê? Os mesmos elementos para dar onde está.
Você vai ficar falando 10 minutos, a pessoa não vai te ouvir 10 minutos. Ela vai guardar algumas coisas muito fortes que você vai falar desse conteúdo. E a expressão serve exatamente para quê, pessoal? Ela só faz sentido se ela servir para depois que você fizer um roteiro bem elaborado, escolher os post-its que você quer marcar e enfatizar isso das formas as mais variadas possíveis. Usando o quê? A voz, o jeito, a interpretação. Não fale que tem 140 mil funcionários de uma forma forte. Gostei, né? Ficou legal, né? Enfatize que tem 140 mil funcionários. Por que o raio da universidade vai surgir? Exatamente como a Joyce falou, para resolver o quê? Alguns problemas. Destaque quais são os problemas. Para no final de uma apresentação, com ou sem recurso visual, a pessoa consiga criar o que na cabeça? Como se fosse um cenário, um esquema, um mapa daquilo que ela falou. Se vocês conseguirem fazer com que a pessoa saia de uma reunião de 1 minuto, 2 ou 2 dias, com aqueles elementos que anteriormente você escolheu, que são fundamentais, que ela percebeu, que ela enxergou, está ótimo. Mas não imagine que ao falar 10 minutos ou 1 hora, a pessoa vai guardar 10 minutos ou 1 hora. Ela vai guardar poucas coisas. Mas poucas coisas são o quê? Representar. Por isso que a performance é fundamental, seja em 1 minuto ou 1 hora. Quanto mais tempo, mais performance e expressão você tem que ter. Para quê? Para ir construindo na cabeça das pessoas o mapa. E o mapa tem poucos elementos, mas que são fortes. A mesma apresentação dela, se ela refizesse de uma maneira muito mais retrabalhada, você destacaria esses números, que são números chocantes, são fortes. Seja a meta da universidade, seja o número de funcionários, seja o número de problemas que deve ter dentro de uma instituição. Pessoal, usem a expressão para isso. Ela só faz sentido se estiver associado ao roteiro. Agora você faz o roteiro com todo o capricho do mundo. Chega lá na frente e começa daquela maneira. Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Pedro, trabalho em 20 anos com isso. Tem 140 funcionários, depois 40 mil pessoas que fazem um trabalho de vendas, etc. Depois de 1 minuto, 2 minutos, esqueçam que ninguém presta atenção em nada. E agora, junto com isso, vocês vão ver que aqui é perfeito, né? Roteiro bem estratégico. Pensando no outro. Destaca tudo que vai ser interessante para o outro perceber. E usa um apoio visual. Nossa Senhora, um grau de atenção, de retenção, de percepção e de compreensão. Tá bom? Flávio, agora o Flávio vai falar bem alto também, em relação ao visual. Jovem. Obrigado por enquanto, pessoal. Bom, pessoal, para falar de visual, que é aí uma das grandes dúvidas na hora de você montar uma apresentação, eu queria mostrar aqui algumas situações de antes e depois, que é um exercício que eu faço em sala e que inquieta muitos alunos. A gente sempre gostou dos joguinhos de 7 erros, né, nos jornaizinhos, enfim, é uma coisa que eu gosto de fazer para a sala. Então, olha só, se vocês pudessem me ajudar a achar 70 erros desse slide, sei lá. O que incomoda visualmente nesse slide? Muita coisa escrita, coisa que vocês situaram aqui no início. O que mais? Pequeno? As coisas estão pequenas no slide? Isso seria um slide grandão, tá? Eu só coloquei ele menorzinho para a gente apresentar uma versão depois. Mas sim, as coisas ainda assim estão pequenas, porque eu tenho um grande volume de informação. O que mais? Imagem no fundo. O que é aquilo, gente? É um cachorro ou é um dragão de Komodo? Toda vez que você usa a imagem em marca d'água, você tira o direito da audiência de ler essa imagem. E algo em você te disse, não use essa imagem, porque as pessoas não vão conseguir ler. E por isso você usa a marca d'água. Então não usa a imagem, né? Já que é para beneficiar a leitura do texto, não usa a imagem. A gente quer ler texto e ler imagem. O que mais? Eu acho um pouco grande esse produto, parece um saco de cimento, né? Grande no slide. Acho uma coisa meio exagerada. Isso acontece em várias empresas, não é só lá
nessa empresa, existe uma necessidade de você explorar muito o produto, colocar ele grande, né? Você quer vender essa solução sua que é maravilhosa. E a gente comete aí um pecado de colocar muito grande no slide. O que mais? Então, eu tenho espaços... Onde, desculpa? Na primeira linha tem um espaço antes do parêntese e depois de digestibilidade tem um espaço antes da fita. É verdade. Digestibilidade. 18 meses. Tem espaço de equilíbrio intestinal, com fezes firmes e diminuição. Aqui, ó. Gosto de plateia que interage assim. Exatamente. Olha, e eu sempre falo, pessoal, esses errinhos, né? Obrigado, viu? Isso é uma apresentação porca, não é? Bom, então a gente tem espaço aqui, tem um espaço depois de parênteses. Eu sempre falo que as reuniões são chatas, as apresentações são chatas, e a gente cria um jogo, né, para achar os defeitos. E aí começa a ficar divertido. Então você começa a se divertir achando os erros. Seja do apresentador, seja do texto, enfim. Ou seja o áudio que às vezes falha. Então, tudo isso são ruídos na comunicação. E nessa situação depois, o que vocês enxergam de melhoria? Uau! Né? Obrigado. O que vocês percebem aí de melhoria, pessoal? Ainda que eu tenha o produto grandão, não é uma das versões que eu mais gosto, a gente tem uma segunda versão. Ficou limpa porque, primeiro, a gente se desapegou dessa imagem de marca de fundo, né? Marca d'água. Você escreveu, como é que chama aquilo lá que vocês falaram? Alguém sabe o que é condroitina? Glicosamina? Não, condroitina eu sei, Tem alguém já tomando cartilhagem de tubarão, né? Sim, para o joelho, ok. Então a gente sabe que é para articulações, mas isso interessa para o veterinário. Para você que quer que o seu cachorro fique saudável, apenas se você falar que as articulações estarão mais saudáveis, serve, não serve? Ótimo. E se fosse assim? Tem duas opções, né? Na hora que você vai montar e melhorar o slide, caminhos intermináveis. Você pode caminhar por fundos mais simples, usar ou não usar imagens, mas pensando no uso da imagem, o que foi explorado aí para, em vez de usar a marca d'água, assumir que você de fato quer usar uma imagem? O sentido, olha só, o sentido do produto, o saco de cimento diminui, não é mesmo? Pessoal, o produto não precisa estar gigante no slide, no anúncio, isso é uma coisa que agora a gente vê, é uma ração, e o objetivo final é que o meu cachorro, o seu cachorro, o nosso cachorro aí, né, cria esse sentido de saúde, um cachorro que corre saudável. Ficou lindo? Que legal. Voltando a um outro slide, sinistro, porco. Vai ficar, né? A Karina é a que falou do slide porco. O que a gente tem de porco aí nesse slide, pessoal? São erros que se repetem, olha só. Existe uma tendência nossa de querer ocupar o slide. A gente coloca a marca de fundo, que é um sentimento de ocupar de fato, né? Vai estar com o cara que está meio pobrinho se eu não colocar essa marca d'água. E fica pior, o pior que piora, o negócio piora. E aí a gente vai lá e coloca uma imagenzinha para dizer que é de fato internacional, né? Então, e não bastando, eu escrevo internacional aqui no meio. E cartão de crédito tem 1, 2, 3 e 4, que é a própria imagem. A gente se repete muitas informações. E tudo isso causa... acaba que seu texto tem que ficar menor para caber no slide. Então, você tem que colocar uma fonte menor, tamanho 14, 15, enfim. Bom, o que a gente tem no depois? 7 erros cruzando aí que vocês notam. Além da marca d'água que sumiu. Os pontos. Por que ficou mais organizado? Essa sua sensação de organização do espaço se dá por quê? Blocos. Então, olha só. A gente usa muito bullet point, os marcadores. É muito fácil criar os marcadores. Você tem essa ferramenta automatizada lá no PowerPoint. Mas ela, saiba, ela concorre com você. Ela é sua inimiga, essa ferramenta.
Ela é ótima para colocar nas agendas, no sumário, porque ela realmente lista, sumariza as informações. Mas a partir do momento que você se apropria e usa isso em todos os slides, você coloca tudo junto e misturado, que é um problemão. Quando você tem a sensação de que aqui eu enxergo isoladamente, é porque eu separei de fato. Um benefício vai falar sobre seguro de viagens, outro vai falar de perda, se caso reposição em caso você perder ou ser roubado, né? Enfim. Então a gente enxerga que são 4 benefícios separados. Legal? E não tirou nenhuma informação. Olha como dá para a gente ocupar melhor esse espaço. Né? Aquela velha coisa, joga umas tranqueirinhas da estante fora, né? Tá ali ocupando a sua casa e você nem nota. Esvazie seu guarda-roupa que dá para ficar mais vazio. Bom, só um último antes e depois rápido, porque eu queria contar para vocês uma coisa que é super importante. Texto. Como é que vocês aplicam textos nos seus slides? Vocês justificam, vocês centralizam ou alinham nas laterais? Quem justifica, por favor, levante a mão. Seu irmão é designer? Ele trabalha em publicidade, trabalha em agência. Que bom ter alguém tão próximo, para evitar que você use o justificado. Justificado a Paola, é isso? Paloma. Paloma usa. Mas está tentando não usar mais, Paloma? Eu uso quando o texto está curtinho, né? Tá. Como você usou ali, eu acho que fica visualmente Centralizado, tá. Bom, o justificado funciona muito para grandes textos. Na Bíblia ele vai muito bem. Porque você tem ali 600 páginas de muito texto, certo? No jornal vai bem, na revista, você que é designer, né? Você de repente está falando, e feliz, que bom que ele está contando isso para as pessoas, porque na revista vai bem, não é mesmo? Seu nome é? César. Na revista, no jornal e ali na Bíblia, como eu disse, porque é um grande volume de texto e o justificado ele faz um desenho de texto mais harmônico. Mas em apresentação, anúncios, como o seu irmão também trabalha com publicidade, a gente precisa explorar textos mais curtos. E está aí o Twitter para nos incentivar cada vez mais a escrever mais curto, né? Então, a gente precisa tentar fugir do justificado. Aí a gente vai, então, falar dos alinhamentos laterais. Só alinhar a lateral já não garante que seu slide ficou melhor. Está horrível. De novo, a gente vai lá e faz uso dos bullet points. Então, uma coisinha para falar para vocês. Diferente. O nosso olhar ele se atrai pelo que é diferente. Saiba disso. A partir do momento que você vê algo que sai da ordem, que tem um certo estranhamento, o nosso olho vai e prende a atenção. Caso contrário, vira paisagem. Vira um bolo de informação que não te interessa mais, não te prende de fato mais a atenção. E aí vocês falaram de e-mails, quantos vocês não recebem. Às vezes, mural da empresa, toda semana, corredor da firma é igualzinho, né? Aqueles recados que estão nos murais. É tudo igual, os slides também. Então, praticar o diferente. Isso atrai a atenção da sua audiência. Bom, isso não é nada diferente, certo? Então, como é que a gente provoca aí uma mudança nesse slide? Primeira coisa para você saber, evite que sua audiência leia de ponta a ponta no seu slide. Isso dificulta a leitura, é como se ele estivesse com um enorme jornal e pegasse. Por isso, os jornais têm colunas curtas, para que você possa ler rapidinho. Então, evite que a sua audiência faça essa leitura. Assim é melhor, tá bem? Então, vamos melhorar junto esse slide. Dê uma encurtada. Sobrou um espacinho para a imagem? Por que não? Né? Por que você usaria imagem? Para ressaltar o assunto, para remeter a mensagem. Não use simplesmente para ocupar o espaço, para enfeitar o slide. Isso é um grande erro. Então, use a imagem com uma verdadeira intenção, tá? Então, vamos lá usar a imagem. Saiba que do lado esquerdo a imagem é melhor do que do lado direito. Porque a nossa leitura finaliza do lado direito. Então, a gente gosta de imagem. E você vai se prender do lado direito do seu slide.
Sua audiência vai querer ficar nessa região do slide. E o texto, babau, né? Então é melhor que a gente faça essa inversão. A gente olha a imagem, depois vai para o texto e fica ali acomodado, lendo os dados e as informações. Dá para melhorar mais. Vamos focar no texto. Vocês falaram que é um grande problema textos tão compridos. Esse é um texto que ele é só fictício, tá? Só de marcação, ele não é um texto de fato. Mas a gente precisa encurtar, sintetizar as informações. Leia esses seus textos, releia. Na nossa aula eu faço um exercício de como encurtar o texto e vocês vão ver que é possível, aliás, você desapegar de informações. É um exercício que você precisa fazer. Joga fora o que não vai contribuir para a informação. Então, já começa no roteiro, né, Flávio? Limpando e deixando mais simples. No roteiro já começa essa limpeza, mas tem situações que você quer pegar aquele slide que estava pronto na rede, né? E enxuxar ele ali no meio da apresentação. Precisa melhorar esse também. Então, dá uma encurtada. Oi? Entra no que vocês falaram, da objetividade. Então, olha só. Aquele textão, só para a gente simular, daria para ficar menor. Quando ele é menor, você ganhou mais espaço. Então, eu posso crescer esse texto, né, crescer o tamanho dessa fonte. Por que eu faço isso de novo? Lembrando lá o exemplo do cão, né, que tinha ração, e do cartão de crédito. Vocês viram que, novamente, eu estou fazendo esse tipo de quebra? Por que será que é tão recorrente isso? Isso, esses bloquinhos a gente consegue reconhecer melhor que são 3 coisas diferentes. É uma lista, parece que é uma única coisa. Criar um fluxo, explorar o sentido da leitura, não é mesmo? Que é da esquerda para a direita. Muito legal. Agora eu posso trazer aquelas tais imagens e, de repente, eu posso destacar o que é mais importante. Então, eu tenho aí uma composição que ela é mais harmônica, ela gera uma leitura que é da esquerda para a direita, faço uma associação direta de imagem com o respectivo texto. É um espaço organizado. Tá bem? O que vocês acharam? Um passo a passo aí para a gente tentar levar lá para o dia a dia e exercitar. Tá bom? O que fica de aprendizados desse pequeno momento aqui, falando com vocês de visual? Não usar marca d'água, eu queria que vocês falassem. Não usarás marca d'água, sabe assim? Não justificarás seus textos. Ótimo. Não poluirás. O que mais, pessoal? Estou adorando. Né? Moisés vai precisar de uma pessoa para ditar para ele, para escrever para ele. O que mais, pessoal? Bloquinhos. Bloquinhos ajudam a gente a identificar que são situações diferentes e não listas. Isso é ótimo, a gente reconhece muito mais rápido. Legal. Quando você já gruda, né, a imagem com o respectivo texto, isso também ajuda a gente a fazer essa associação direta, o que é ótimo. Algo mais? Desporcalhar. Desporcalharás. Ótimo. Já deu um 5, né? 10º... o R-Record vai ter que refazer aquela novelinha, né? Os 15 mandamentos. Bom, vamos lá, Joy? Queria só falar uma coisinha. Vocês podem perceber uma coisa. A grande verdade é que a gente, toda vez que a gente vai fazer uma apresentação, a gente fica muito preso a uma ordem que a gente estabeleceu, a um slide que a gente estabeleceu. Uma vez eu li um livro, chama Obrigado pela Informação que Você Não Me Deu. Vocês conhecem esse livro? Esse título é ótimo. Esse título é muito bom, né? É de um cara que ele é especializado em negociação e ele pensa em estratégias. E ele fala uma coisa muito interessante nesse livro. Ele fala que toda vez que você coloca uma informação no slide, você perde a oportunidade de criar uma interação com o seu público e de você mudar um negócio. Vamos supor que vocês estão lá e vocês têm uma possibilidade de negociar um valor entre 15 a 20 mil de um trabalho que vocês estão oferecendo. Se você colocar 15 no slide e mostrar esse slide, o que aconteceu com a possibilidade de você chegar a 20? Então, assim, uma das coisas mais importantes ao longo desses... São 8 anos de La Graça que a gente vai fazer, né? E eu já trabalho há 15 com apresentações.
Primeiro dentro do mercado publicitário, depois dentro desse universo mais corporativo, lidando com empresas, lidando com negócios, lidando com pessoas, que esse era um dos grandes sonhos que a gente teve ao longo da vida. A gente começou a perceber que você engessar a ordem é uma das piores coisas que você pode fazer numa apresentação. Você engessar aquilo que você está apresentando é uma das piores maneiras de você poder trocar com as pessoas. Acho que aqui na frente é a grande oportunidade, se você estruturou muito bem um roteiro, se você criou um visual limpo, como que o Flávio, você pensou, você analisou, você realmente condensou essas informações e pensou estrategicamente em cada uma delas. E cada vez que você for escolher uma informação, você se perguntar 10 vezes o que a pessoa vai achar daquilo, quem está do outro lado, as chances de dar errado é muito menor. Porque você realmente lapidou. É como se você pegasse uma pedra bruta, que é a sua apresentação, é o que você vai falar numa reunião, é a informação que você vai passar, e você lapida, até que aquilo fique redondo. Quando você chega aqui na frente, você está livre para voar. É meio que isso. Não sei se vocês perceberam, a gente não está seguindo a ordem da apresentação que a gente fez. Eu estou indo e voltando aqui nos slides, por quê? Porque a gente vai sentindo. E é isso que acontece na nossa aula. Quem já teve a oportunidade de estar com a gente, né, Rodrigo? A aula inteira construída em cima do que as pessoas vão trazendo. O que a gente fez com a Thalita aqui, a gente faz em todas as aulas. Mas por quê? Porque a gente vai contra um modelo que é um modelo... Ixi, você tirou do slide que eu estava? Tá vendo? Isso acontece também. E a gente está esperando uma coisa e a coisa não acontece do jeito que a gente gostaria. Mas é muito importante a gente pensar que hoje a coisa não faz sentido, não é culpa nossa. A coisa não faz sentido porque a gente foi criado dentro desse modelo aqui, que é um modelo receptor. Quem é que já sentou numa escola assim? Com as cadeirinhas? Igualzinho, não é? Alguém já pegou um modelo diferente de escola? De vocês aqui? Você que tem uma cara de novinha? Acho que ela é ali, Joyce. Você pegou um modelo diferente? Como é que era a sua escola? Então, no colegial já tinha apresentação de slide e tal. Mas as cadeiras eram assim ou eram em grupos? Não, eram... Assim? Ou não? Essa coisa de fazer grupos e tudo mais. Aham, mas na parte de alfabetização. A gente... Você é da década de 90? Gente, é tão assustador ver alguém da década de 90, não. Só queria dizer isso. É assustador, né? Ter uma pessoa da década de 90 nessa sala. Mas desculpa, Cristina, fale. Não, eu ia comentar. Meu filho, na época de alfabetização, já é usado mais esse segundo cenário. Esse formato aqui. Isso, agora ele já está no 5º ano e já percebo pelas reuniões que ele já está... Aí regrediu. Vai regredindo. Quem gosta do tema educação aqui, já deve ter escutado falar da Finlândia. Cada vez mais... países como a Finlândia têm pensado em propostas diferentes de educação, onde você tira as pessoas do papel de receptor e você começa a colocar as pessoas com um papel de questionador, que é o mundo que a gente vive. Quem aqui não está ou nunca entrou na internet? Quem aqui não tem Facebook ou qualquer outra rede social? Tem pessoas que ainda não têm, mas é muito difícil. E sempre que você está diante de uma situação, se teu chefe manda você fazer uma coisa, se o seu pai manda um filho fazer uma coisa, se um professor fala uma coisa que você não concorda, o que você faz na hora? Você não vai mais aceitar. Quando a gente era criança, se o professor falava alguma coisa e você aceitava e você acreditava que aquilo era verdade absoluta, por mais bizarro que fosse aquilo que ele estivesse falando. E se você falasse que não, que aquilo estava errado, o professor te mandava embora da sala, ou ele te mandava para a diretoria. Esse modelo não funciona mais, e é por isso que não adianta mais a gente pensar numa comunicação engessada. Eu preciso ter troca o tempo todo, eu preciso pensar em comunicação como processo, e não como uma comunicação que é algo que você vai lá, fecha uma regra e você tem que passar aquilo. Não é desesperador quando você chega para um diretor e você gastou 6 meses sofrendo, suando frio, juntando informações de todos os departamentos da sua empresa, você chega lá, o diretor olha para você e fala assim, passa logo para o time lá. Eu não quero saber nada disso, eu quero ir lá. Por que a gente sofre com isso? Porque a gente ainda está muito preso
gente acha que como setor a gente também tem que passar informação e a outra pessoa tem que escutar. Sinto informar que escutou que todos os formatos de comunicação que a gente for receber daqui para frente não são mais verticais, não tem mais regras, não tem padrões, não existe. Hoje está uma moda colocar assim, 8 dicas para você falar bem, tipo, não é assim? 8 regras que vão funcionar para você emagrecer. Tipo, tudo são regras, são dicas e tudo mais. Só que a gente sabe que o meu organismo, outro dia eu cheguei no médico, o médico olhou para mim e falou assim, olha, você tem gastrite? Eu não posso comer chocolate? Putz, eu amo chocolate, cara, pelo amor de Deus, não me corte chocolate. Eu falei assim, não vou te falar isso. Foi a primeira vez que eu escutei isso na vida. Ele virou para mim e falou assim, perceba se o chocolate te faz mal. Não só o chocolate, perceba se você tomou um café, se fez mal, se tomou 2 cafés, fez mal, se tomou 3 cafés. Se o terceiro fizer mal, é porque você só pode tomar 2. Isso é o seu organismo. Comunicação é a mesma coisa. E eu descobri que chocolate não me fazia mal, mas banana faz. Eu comecei a prestar atenção nisso. Não é? É incrível, eu posso comer chocolate à vontade, mas não posso comer banana, cara. Se você comer uma banana, eu morro de azia. E a mesma coisa para a comunicação. Para cada pessoa que eu tenho na minha frente, eu tenho que me adaptar. A Elaine é de um jeito. De repente, a Mary é super emotiva. Eu não posso ser dura com ela, porque ela vai chorar. E o que você faz quando uma pessoa assim fala, essa pessoa que é super emotiva não se adapta a outros perfis diferentes de comunicador? O problema é dela, não é seu, mas... Então, o papel está em quem? Está em quem está recebendo a informação ou quem está comunicando? Sempre. Quem tem que mudar não é a pessoa que está na nossa frente, somos nós. E é eu que tenho que aumentar o meu grau de percepção para eu perceber que a Mary precisa de uma atenção especial quando eu vou falar com ela. Mas que eu posso ser free calculista com a Paloma, porque a Paloma, cara, é dura que nem eu, entendeu? E ela vai sacar, e ela não vai ter milindres em relação ao que eu vou falar. Vocês podem perceber, presidente de empresa, quando a gente vai falar com o presidente é macaco velho, cara. Quanto menos milindre você tem na frente de um presidente, mais ele te respeita. Tô mentindo ou não? Quem lida com o presidente sabe disso, porque o cara é macaco velho, já passou por várias situações. Então, a gente não pode mais pensar em vertical, em padrões e regras. A gente tem que pensar horizontal. As empresas estão lidando com isso. A gente tem que pensar em processo e ferramentas e diretrizes. Por isso que toda a metodologia da La Grácia, ela é trabalhada em função desse processo. Ela é trabalhada para o questionador, não para o receptor. A gente nunca vai chegar lá e ditar regras para vocês seguirem. A gente vai construir junto com vocês todas as informações que foram sendo processadas. Então, qualquer curso que vocês forem fazer, a única coisa que vocês vão ter em sala... Estou mentindo ou não? É um caderno. Que é esse, né? Que vocês receberam já. Um caderninho. Só isso aí. Essa é a ferramenta de trabalho que a gente vai ter em sala de aula. A não ser que vocês estejam trabalhando com o PowerPoint, né, Flá? Quer falar um pouquinho? Sim. Você trouxe os slides? Trouxe mais para frente. Quem fez aula de PowerPoint comigo? Você, Rodrigo, você também, eu nem vi Aqui, seu nome. Fernanda, e vocês também, né, meninas da Embraer? Vocês fizeram? Vocês fizeram só a oficina, né? Então, a gente tem um módulo que é visual no PowerPoint, que é um curso de especialização, ele é descolado do nosso carro-chefe, e aí as aulas acontecem no PowerPoint. Mas não é um curso de SOS Computadores, eu sempre falo isso. Que a pessoa acha que vai chegar, pegue o mouse, arquivo, salvar. Não é isso. Como é que você cria design no PowerPoint? Como é que você reconhece a ferramenta como algo muito mais amistoso? Rodrigo, você redescobriu, não é, o PowerPoint? Total. Tanto que deu uma virada gigantesca na minha carreira. Repita. Não foi planejado, tá, pessoal? Eu vou dizer que você Flávio. teve uma mudança na sua carreira, é isso mesmo? Exatamente. Quando eu entrei, eu vi que a empresa tinha uma necessidade, que a gente contratava muito para fazer o produto interno. Então, eu busquei a La Grácia para tentar fazer internamente um produto que era a necessidade da empresa. E isso foi em 2013. Eu tive
com algumas promoções referente Também? Referente ao conhecimento que a Graça passou. Legal. Tanto que eu cheguei a dar treinamento interno para algumas pessoas em relação ao PowerPoint, como se criar bem uma apresentação e tudo mais. Então, o que eu recebi foi muito bom, que eu conheci na La Graça mesmo. Bacana. Obrigado, Rodrigo. E olha só que interessante isso daqui, pessoal. Quando a gente começa a pensar em pensamento estratégico, as pessoas normalmente elas analisam o slide no papel, na mão, você analisa e depois você constrói isso dentro da ferramenta, né, Flávio? Exatamente. Então é muito mais o pensamento estratégico e a gente usa a ferramenta PowerPoint em sala porque ela é uma das mais usadas dentro do universo corporativo, mas na verdade quando a gente fala em design é uma mudança de pensamento para você usar em qualquer coisa, desde um e-mail marketing que você precisa mandar para as pessoas ou uma aprovação de algum material que vocês estão contratando de um fornecedor. Sim. Enfim, é aumentar esse olhar crítico, né? Tem uma aluna nossa que fala assim, é como tirar a areia dos olhos. Ela falou assim que ela estava fazendo um dos cursos nossos um dia e ela falou assim, cara, foi um inferno. Porque eu cheguei em casa, eu comecei a reparar em todos os tipos de bullets que tinha no Jornal Nacional. E eu comecei a reparar na maneira como os filmes faziam a entrada dos letters e não sei o que tinha o contraste, que tinha proximidade. Bem-vindo, né? É muito legal. Porque você precisa começar a reparar mais as coisas. As bancas de jornais é um inferno também, porque é aquele tanto de capa, você tem que ver as que prestam e as que não prestam. É estudar visual. Você que é designer, é uma delícia estudar referência visual, não é, César? Poxa, acho maravilhoso. Você vive entrando em sites, isso é legal, isso aqui eu posso eventualmente fazer uso e misturar com aquilo. Né? Então, para quem não era da área de design, estudar visual é você perceber melhor o mundo ao seu redor, os estímulos visuais. Você ia falar algo? Eu era corporativa e abri a empresa, eu sou consultora e hoje estou com vontade de projeto. Antes de te conhecer, você não tem a parte da expressão, você tem a parte visual, me manda por e-mail, uma ideia, e aí depois, marca uma reunião, tem a oportunidade de montar um portfólio. Nesse curso ou em qualquer outro, porque a minha dúvida é o quanto você dá, eu sempre fui a favor de você, ideia você não pode ficar guardando, sempre fui a favor de você liberar ideia, mas até quando você, no próprio slide, nesse primeiro contato que seja, o quanto que você pode passar de informação ou não? Ele já pede uma pré-consultoria para você, é isso? Danadinho, né? Sim. De alguma maneira ele está querendo ver como você pode ajudá-lo. Porque esses textos puramente institucionais não vão interessá-lo. Então ele quer que você minimamente customize um discurso para que ele se sinta, em linha do que a Joyce falou, né? Para que ele se sinta dentro do seu discurso. Então sim, minimamente você já entregar um pouco do ouro. É uma conta muito difícil. Eu lembro quando eu trabalhava na Fisher, a agência que eu trabalhava, a gente trabalhava com novos negócios. E aí, um projeto custava 50 pau e você, para fazer a reunião de briefing, você entregava, 30% do projeto. Aí o cara podia roubar aquilo simplesmente e não te contratar. A gente tem passado por isso durante muito tempo e a gente começou a fazer um negócio agora que tem dado muito certo. Fica como dica, tá, pessoal? O cliente, muitas vezes, ele te contrata, e eu acho que isso dentro do corporativo mesmo, dentro das grandes empresas, muitas vezes, quando você contrata uma consultoria, você não tem muita ideia do que você deseja. Você acha que você tem. Você fala, eu quero uma apresentação. Mas é muito engraçado, porque a maioria das apresentações que as pessoas vão contratar na La Graça, quando a gente começa a conversar, muitas vezes eu convenço o cliente de que ele não precisa de uma apresentação. É muito doido isso. Só que no começo, a gente quebrava um pouco a cabeça com isso e a gente recentemente começou a oferecer simplesmente 1 hora, 2 horas de conversa. É uma consultoria express de graça. De graça, totalmente. Eu vou no cliente, e aliás, se vocês quiserem, se estiverem dentro da empresa de vocês, se tiverem um projeto, um evento, qualquer coisa, se vocês quiserem 2 horas de consultoria só para discutir o problema, a gente vai lá, de braços abertos e discute. Recentemente eu tive porque eles tinham um treinamento de 4 dias para dar. E aí foi muito legal, porque eles queriam um formato padrão. A gente já trabalha, é um dos nossos maiores clientes, a gente trabalha com eles há anos. E eles tinham um treinamento para dar e eles não sabiam muito bem. Eu precisei de 15 minutos de conversa só. Eles trouxeram algumas informações
E aí a gente sugeriu um outro formato, ele falou, putz, eu já entendi o trabalho, agora a gente pode dar sequência. Eu não preciso de slides. Então, assim, você parar, muitas vezes você precisa entregar um pouco mesmo, mas aí você entrega o conflito, né? Entregou o conflito e aí você sai de cena, entendeu? Sim. Você quer continuação, próximos capítulos? Gente, é como se fosse o primeiro capítulo da novela, entendeu? Sim. Entregou o primeiro capítulo da novela, deixou o público meio aquecido ali, caramba, eu quero a resposta. A resposta você vai ter que pagar para ter. Acho que tem um case que vale a pena a gente enviar depois por e-mail para vocês, que é um trabalho que a gente fez para a Votorantim. E ele topou gravar um vídeo que conta todo o processo, esse de desconstruir na cabeça dele também, como assim, não precisa de um PowerPoint? E nesse momento o apresentador também ele se submete a uma coisa mais ousada, e não ter os tantos slides atrás exige do apresentador, né? E é muito legal que esse case pode, eventualmente, dar uma chacoalhada lá no seu dia a dia, seja nos treinamentos, seja numa convenção de vendas. De repente, a gente está fazendo de um jeito que realmente não está mais funcionando, não está mais conectando nossa plateia. Está muito receptor, né? Está muito receptor. Então, esse case, a gente vai manter contato com vocês, a gente vai mandar aí um e-mail marketing. Já está no YouTube. Você já assistiu? Você assistiu? Eu não vi, mas eu vi. Isso, está lá publicado. Exatamente. Vale a pena dar uma olhadinha. É bem bacana. E, gente, assim... se o caderno é só o que a gente recebe em sala, mas o que vocês recebem depois é muito completo. Várias apostilas, com vários links, com várias bibliografias. Aqui é um pedacinho de uma das apostilas. Serve de dica também para quem trabalha com treinamento, enviar a apostila sempre depois do curso. A gente tem falado muito isso em sala de aula. O aluno, quando ele recebe antes, alguns leem e começa a pegar no seu pé. Você está falando algo que não estava na apostila? Ou você está dizendo, você não disse algo nesse capítulo que estava na apostila? Ou pulou esse slide aqui que estava marcado, que era o próximo slide, e não está aqui. Porque você prende a pessoa no papel e você perde a pessoa na sala de aula. Isso é muito triste. E você não aproveita daquilo que a pessoa tem para compartilhar com você, que é aquilo que você falou da questão de construir uma história. Eu só tenho condição de construir uma história se o meu público não sabe qual é o próximo passo. E eu tenho que instigá-lo a querer dar esse próximo passo, né? A querer continuar. A gente está aqui agora, para que vocês quiserem perguntar. Nosso tempo já acabou faz tempo, na verdade. Tem dúvidas na internet? Você que está aí de casa, tem alguma dúvida? A gente tem mais 10 minutinhos aqui para você. Só quem quiser ficar um pouco mais, a gente está total disponível aqui para conversar com vocês. E para quem precisar eventualmente ir agora, foi um prazer enorme tê-los conosco. Que bom que você veio, você fez toda a diferença nesse nosso encontro. Bom que você participou também.